Olá, agora nós vamos falar sobre personalidades e estados de consciência. Muitos desses nossos aspectos negativos, que estão reprimidos na nossa inconsciência, são o que podemos entender como personalidades e seus estados de consciência. O que a gente estava falando anteriormente sobre sombra, muitos deles podem ser considerados como personalidades e estados de consciência. A psicologia fala muito das duplas personalidades ou de várias personalidades que vivem dentro de nós ao mesmo tempo. Mas vamos entender isso. Estados de ser viventes de outros momentos existenciais. Porém, em termos quânticos, não existe passado nem futuro, mas somente o agora. Portanto, tudo existe simultaneamente em superposição, como se fosse empilhado. A física quântica ela nos diz que não existe nem passado e nem futuro, mas sempre e somente o presente. A ideia de passado ou futuro, ela só se aplica nessa nossa condição humana, física, porque dentro desse planeta nosso, existe o elemento tempo. Por isso que quando dizem que nós estamos vivendo na terceira dimensão, não é verdade, nós estamos vivendo na quarta dimensão. Porque a quarta dimensão é o tempo. Então, esse nosso momento existencial é quarta dimensão. E o tempo é algo que nos permite entender as coisas como um antes e um depois, quando na verdade tudo sempre é agora. Não existe vivência, não existe experimentação nem no antes, nem no depois, mas somente na hora que nós estamos vivendo e experimentando. Não é isso? É a coisa mais lógica. É na hora que agora nós estamos aqui falando é que existe o que nós estamos fazendo. Antes, já passou, depois, ainda não veio, mas sempre no que passou era presente, assim como agora é presente, e o que verá daqui a pouco, ainda assim, será presente. Então, só o presente é o perceptível, só o presente é realidade. Mas como a gente já vivenciou uma situação, aquela situação não vai desaparecer só porque já passou, ela continua a existir. Então, por isso, a física quântica diz que está tudo empilhado, é uma coisa junto com a outra, se interrelacionando o tempo todo. Esses nossos aspectos são tão vivos quanto nós agora. São outras partes da nossa alma que ainda aguardam ser reintegradas ao nosso ser como um todo. Todas as vezes que nós encarnamos, e até dentro da própria existência, essa que nós estamos vivendo agora, nós podemos assimilar personagens diferentes. Se a pessoa nesta existência tem alguma forma de desequilíbrio no seu sistema emocional, na sua psique, ela pode, num dado momento, ser uma pessoa e, dali a pouco, ela ser uma outra pessoa totalmente diferente. É uma forma de comportamento totalmente diferente. São as duplas personalidades ou triplas personalidades e que a pessoa não, muitas vezes, se dá conta de que ela vivencia isso dessa maneira. Ela não admite que isso aconteça. Não, ela é sempre a mesma pessoa. Sim, porque em cada uma delas, ela sempre é ela mesma. Mesmo se comportando de forma diferente. Né? Então, esses estados de consciência ou personalidades, eles podem se manifestar dessa maneira estando na própria existência. Mas, quando nós passamos de uma existência para outra, ou seja, quando nós retornamos para cá e reencarnamos, as personagens que a gente viveu na vida passada, ou nas vidas passadas, elas não morrem. Elas não desaparecem. Aqueles personagens continuam existindo. E muitas vezes esses personagens eles nos perseguem de uma certa maneira, porque é uma instância da nossa mente em que ela não se desfaz e ela de alguma maneira interfere na nossa existência agora, como se ela pudesse
comandar, muitas vezes, a nossa vida, querendo que a gente vivesse do jeito que ela acha que deveria viver. Ou seja, aquela personagem, aquela força, aquela energia influi sobre nós, e muitas vezes é o que nós percebemos como se fosse uma outra voz dentro de nós. Tá? Assim como durante uma existência física, nossa mente guarda as questões traumáticas para permitir que o ser tenha tempo de crescer e tenha condições de lidar com elas, quando desencarnamos acontece o mesmo. Ou seja, nossa memória carrega todas as informações acumuladas. Em todas as outras existências, muitos personagens que experimentamos ao longo da jornada guardam sentimentos e crenças que ainda não puderam ser devidamente harmonizados pela compreensão e auto-perdão. Esses estados de consciência projetam suas influências sobre o comportamento do ser em cada nova existência, que eu acabei de falar. É como se nós estivéssemos, como não, nós estamos plenamente vivos, ou seja, aquele nosso estado de consciência que foi vivido na vida passada, ele continua vivo, ele continua ativo. E muitas vezes, quando a gente reencarna e forma um novo ego, aquele estado de consciência, ele influi sobre esse novo ego, querendo que esse novo ego faça ou desfaça, ou viva de um jeito ou de outro, conforme essa outra consciência, acha que deveria ser. Isso muitas vezes é muito incômodo, né? Mas acontece. Assim, com o devido tempo, vamos adquirindo condições de resolver todas as pendências que ainda se encontram registradas na nossa memória eterna e que ficam guardadas no nível causal ou inconsciente. A razão disso é a nossa própria ignorância, que nos permite viver de acordo somente com aquilo que compreendemos a cada momento. Portanto, quando algo que fizemos ou deixamos de fazer que é visto como errado e ainda não pôde ser resolvido, nos sentimos culpados. E é esse sentimento de culpa que nos incomoda. Na verdade, não podemos eliminar essas partes da nossa mente porque elas fazem parte da nossa história. O que podemos e devemos, e é esse o objetivo desse nosso trabalho, é transmutar o entendimento e a compreensão sobre essas questões. Esses estados de consciência, eles são tão presentes, eles são tão reais, tão fortes dentro de todos nós, que algumas pessoas são consideradas como desequilibradas mentais, são consideradas como loucas, né? São internadas em hospícios e manicômios, porque essa influência é tão grande, ela é tão forte, que a pessoa não consegue viver numa forma livre. Ela tem essa influência. Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma forma de obsessão, né? Mas é muito diferente. A obsessão, ela se dá de uma maneira em que a pessoa perde o seu controle e é influenciada de uma maneira, geralmente, muito negativa, né? E nesses casos, por exemplo, das outras personalidades, ou dos outros personagens, o estado de consciência de outras vidas, nem sempre as coisas são assim. Muitas e muitas vezes eles são positivas, são influências que não vão causar prejuízo para nós, mas de alguma maneira elas são sentidas porque se fazem presente na nossa consciência, tentando nos dar uma direção para a nossa vida, quando na verdade isso não precisaria acontecer. Isso pode ocorrer principalmente em função de que quando a pessoa desencarna, ela reencarna muito rapidamente, tá? Então, assim, às vezes, uma questão de assim, dias, né? De poucos dias, uma pessoa que morreu, aquela alma volta e reencarna numa nova personagem, e como não teve tempo de ela assimilar tudo que foi vivenciado e harmonizar da melhor forma possível, independente das situações que ficaram ainda como traumas e bloqueios e tudo mais, mas conseguiu harmonizar a sua vivência para retornar num novo corpo
e dar a esse novo corpo a chance de ter a sua liberdade própria para ser, pensar e agir, mas ela reencarna muito rapidamente. Toda aquela força, toda aquela energia daquele ser que viveu vem junto e praticamente está reencarnando naquela nova pessoa. Então é como se esse novo ego praticamente fosse dirigido, ou pelo menos tenta ser dirigido, quer ser dirigido por ela nova, pela consciência que desencarnou há pouco tempo atrás. Bom, mas pelo menos leva 9 meses de gestação, e nesse período mas acontece que como a reencarnação, a assimilação daquela alma, né, que está voltando para formar um novo ego, ele começa a interferir na hora da concepção já, certo? Então vamos dizer que se isso ocorreu em 10 dias, em 15 dias, foram apenas 10 dias ou 15 dias que essa alma que se foi está voltando já e começa a influir sobre o novo ego que está sendo construído ali. Entendeu? É muito pouco tempo. Os 9 meses da gestação vão simplesmente proporcionar a essa alma se adaptar à nova realidade, a esse novo ego, mas a influência maior é da alma que partiu anteriormente e que agora está voltando. E não teve tempo de se acomodar, de se harmonizar no plano astral para poder reencarnar. Isso é muito fácil de se observar quando a gente conhece pessoas que têm a memória muito clara sobre fatos, pessoas, lugares, que ela diz que conhece tudo da vida passada. Tá? Ou seja, é tão recente, é tão ainda superficial, tão vivo, tão presente na vida dessa pessoa, essas memórias todas, que fica fácil identificar que aquela alma voltou de uma maneira muito rápida, ela não teve tempo de assimilar, né, de acomodar, de harmonizar toda a vivência que ela teve na última vida e volta com essa bagagem muito vivo ainda. E ela vai então interferir nessa nova existência, nesse novo ego, e vai criar realmente muita dificuldade para essa pessoa poder viver a sua vida, para ter o seu dia a dia aqui, digamos, normal. Vai ser bem difícil, porque normal a gente praticamente não vai conseguir ver, né, nessa pessoa uma normalidade. E isso, infelizmente, acontece. Não é uma coisa assim tão, né, comum, não tem aos montes diante da gente, mas nós conhecemos pessoas que têm esse tipo de comportamento e esse tipo de experiência, e infelizmente acontece, né? Geralmente isso está ligado a intenções que essa alma que partiu anteriormente guardou para resolver numa nova oportunidade. Então ela escolhe encarnar muito rapidamente para ver se ela faz aquilo que ela queria fazer, consegue aquilo que ela queria conseguir, tá? O mais rápido possível. Como isso é administrado do outro lado é muito complexo. Existem muitas teorias sobre isso, mas não há um consenso sobre isso, de como isso é administrado do outro lado, né? Se a pessoa, quando desencarna, ela simplesmente decide que encarnar e reencarna, e não há uma ordem, não há uma administração sobre isso, para que não haja esse tipo de problema, ou se isso é permitido por essa administração, que talvez exista, e é permitido por razões que valham a pena para essa alma voltar dessa maneira. Enfim, ninguém tem essa informação clara o suficiente para dizer assim, tá? As opiniões variam, tá? E nós não sabemos exatamente como é, mas isso é comum e é uma coisa que nós, dentro do nosso trabalho, precisamos estar atentos para perceber, quando a gente conversa com essas pessoas, que isso pode ser algo presente na vida daquela pessoa. Então, geralmente, essas situações não serão fáceis de lidar, serão coisas sim, mais complexas, serão situações que a gente vai ter que ter mais cuidado, mais atenção, e principalmente mais carinho, compreensão, mais amor por aquela pessoa que não tem uma vida fácil.
não tem uma vida fácil. A vida dessa pessoa geralmente é envolvida em muito problema, muito desentendimento, muita confusão, muito conflito pessoal, muito conflito emocional, porque ela não consegue ter uma vida como qualquer outra pessoa. Não, é uma vida bem difícil dela viver, porque ela não é compreendida pelas outras pessoas, geralmente, ela não é compreendida pelas outras pessoas, e ela mesma, ela não se vê como diferente. Essa é a realidade, ela não se vê como diferente, ela se vê como uma pessoa normal, igual a todo mundo. Então, muitas vezes, se nós, né, fizéssemos esse desrespeito de dizer assim, você é desequilibrada mental, você é louca, você é isso, aquilo, aquilo outro. Na verdade, para ela, não existe isso. Para ela é absolutamente normal como qualquer outra pessoa. Ela não se vê como diferente de ninguém. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, muita atenção e respeito por essas pessoas, porque elas estão vivendo situações que nem elas mesmas se dão conta, mas que quem está de fora percebe. Tá? E aí é que nós temos que ter a nossa maturidade profissional, a nossa ética profissional, para poder ajudar essas pessoas da melhor forma possível, principalmente com compreensão. Principalmente com compreensão, que é o que elas mais precisam. Ok? A gente se vê no próximo vídeo.